Então, não vai ser uma apresentação com vocês olhando pra gente. A gente quer que vocês fechem os olhos e imaginem a nossa história. A gente vai contar a história e vocês vão imaginar. Por favor, tentem não dormir. Depois que pedir. Beleza. Olha lá, olho fechado. Fechado. A gente vai falar. A gente vai falar do conto da A Cartomante. São 3 personagens: Camilo, Vilela e Rita. Camilo e Vilela eram grandes amigos desde a infância. Quando se tornaram adultos, Vilela se apaixona por uma moça bonita chamada Rita. Eles se apaixonam e começam a ter um relacionamento. Logo depois, a mãe de Vilela morre e eles se separam porque ele vai morar num lugar distante. Assim, nisso, Camilo e Rita se aproximam e passam além da amizade, começam a se apaixonar. E então, quando eles começam a estar mais apaixonados ainda, Camilo começa a receber cartas misteriosas, cartas anônimas, dizendo que eles deveriam se separar. Então ele conta a Rita. E Rita vai até uma cartomante para saber se o destino deles é ficar separado ou não. Então a cartomante disse que eles iriam ficar juntos. Então Rita voltou e tentou falar com Camilo, mas Camilo não quis ouvir. Ele quis acreditar mais nas cartas, porque ele tinha muito medo. Então, um certo dia, ele recebeu um bilhete de Vilela, dizendo para ir até a casa dele. Ele ficou com medo, pensando que ele tivesse descoberto tudo. Então ele foi até a casa de Vilela, só que no caminho teve um acidente com uma carroça, e ele decidiu esperar. Então ele percebeu que a casa da tal cartomante era ali. Ele entrou e disse que a casa tinha um aspecto meio sombrio. Então a cartomante levou ele até a sala onde ela faz as cartomancias dela. E ela disse que ela mostrou que realmente havia um relacionamento casual entre Camilo e Rita. Então a cartomante diz a Camilo que ele não deveria se preocupar, pois a dele ia dar tudo certo, mas ele deveria sempre estar muito atento. Então ele decide ir até a casa de Vilela o mais rápido possível para poder acabar com toda essa curiosidade. E ao chegar lá, Vilela está esperando ele à porta. E ele nem precisou chamar, pois Vilela já o mandou entrar. E ele entrou e deu um grito de horrores, pois havia encontrado a sua amada morta ao chão. E então Vilela o pegou pela gola e deu 2 tiros de revólver e ele então caiu morto. E finalmente ficaram juntos para sempre. Cacete. Corazinho no meu recado. Tá, é uma história triste. Eu vou falar sobre o Machado de Assis Tears, tirando Tear, fica Machado mais Assis. Nossa, esse cara é um gênio, né? 1839, nasce o Joaquim de Maria de Assis, filho de mulato e portuguesa, que era uma curiosidade da época. Depois que vieram os colonizadores, a gente teve essa miscigenação, mulato, português, e esse é um exemplo. Ele, como o Matheus disse, com 6 anos, perdeu a irmã, perdeu a mãe, ficou só ele e o pai dele arranjou outra esposa, e ele aos 11 anos perde o pai também, mora só com a madrasta, o que deve ter sido doloroso para uma criança de 11 anos e tal, e ele morava só com a madrasta e ele ficava ajudando ela a vender doces para conseguir sustentar a casa. E ele tinha, como a professora tinha falado, ele tinha problemas de ser gago e de ser epilético. Então ele sofreu muito preconceito, porque por ser mulato naquela época, você era considerado a classe baixa. Você ser epilético, que devia ser ele devia ser destaque da turma, assim, pô, o cara é o único que tem esse problema. E ele se tornar uma pessoa assim, com problemas na sua fase adulta, de ter sofrido e tal, ele podia ter desistido de tudo, sei lá, acabar com a vida dele, ou então ir pro mundo errado.
mas ele era o cara diferenciado, assim, o aluno que queria fazer a cidade 3D. Ele era o que escolheu seguir o caminho certo. Ele, aos 16 anos, publicou seu primeiro poema no jornal da cidade. Então, nessa fase, ele já tinha desenvolvido ali sua habilidade de escrever, sua habilidade de raciocínio. Então, ele foi crescendo e sempre foi lendo autores nacionais, autores estrangeiros, e foi sempre adquirindo conhecimento. Ele teve cargos na imprensa. Ele publicou lá seu poema no jornal, depois foi fazendo no jornal da cidade, lá no Marmota Fluminense, foi tendo seus cargos, foi subindo de posto, chegou lá na diretoria, e aí foi crescendo e foi ganhando prestígio nesse meio. Ele, já sendo um escritor, já tendo escrito seus poemas de romance, suas crônicas, suas tirinhas de jornal, ele teve que seguir cargo público, porque era meio que tradição, a maioria dos escritores seguiam cargo público naquela época. E daí ele foi para vários ministérios e tal. Aqui fala que em 1888 ele foi condecorado pelo então imperador Dom Pedro II, e aí foi indicado para ser ministro da Agricultura, ministro de Obras Públicas. Então, assim, a carreira pública dele foi ganhando prestígio e tal, e aí ele ajudou a fundar então a Academia de Letras brasileira. Foi um dos fundadores e teve ali sua 23ª cadeira lá, e foi eleito presidente uma época. Então o cara, assim, ele tinha um prestígio do caramba no meio dele. O cara saiu do nada, vendia doce com a madrasta, era o que sofria preconceito, e chegar ali onde ele chegou, eu estava pesquisando e diz na história que ele sempre buscou, ele almejava a elite, ele olhava para os caras top e falava, eu quero estar lá um dia. Então ele sempre almejou e conseguiu. Ele teve cargos públicos, ele teve lá sua cadeira na Academia de Letras, ele foi presidente da academia, e tanto fala que quando ele morreu lá em 1908, ele foi homenageado, porque foi informalmente, mas foi homenageado. O nome da Academia de Letras passou a ser a Casa de Machado de Assis, mesmo informalmente, mas assim, o cara teve um prestígio do caramba. Os caras olhavam pra ele e falavam, pô, esse cara aí é o top do top. E daí ele, pra fechar a história, ele morreu lá em 1908 e assim, até hoje, como a professora disse, lá fora ele é olhado como um cara assim, um grande escritor, uma grande pessoa que teve bastante prestígio. E aqui a gente tem que valorizar bastante, porque foi um dos caras que deu início aí, deu início não, mas que deu aquele boom assim nos escritores, foi mostrando para lá para fora quem era o nosso país, quem eram as nossas capacidades. Então assim, o cara foi top pra caramba, e esse é o Machado de Assis. É isso.